assistir. Boa noite, pessoal. Boa noite, tudo bem? Antes de começar o nosso tema da noite de hoje, queria fazer um agradecimento especial. Primeiro, agradecer a todos vocês que estão presentes aqui no salão, os internautas que assistem a gente pelo YouTube, por essa oportunidade de estar presente aqui hoje, que é uma honra para mim, né? Aos irmãos e irmãs trabalhadores e organizadores dessa casa, Espíritas em Michigan, muito importante. A minha família, agradecimento especial, esposa e filhos, suporta as atividades que não é fácil. E, enfim, a espiritualidade maior, que com muito carinho preparou esse evento, como sempre faz. Né? Então, antes de começar o tema da noite, eu queria dividir com vocês uma coisa importante. Normalmente, se espera que o palestrante que venha falar aqui, que ele tenha total, profundo conhecimento do que está falando, né? E também experiência que já tenha terminado a tarefa, né, do assunto que ele está falando. Mas não é o meu caso. Então, hoje eu venho aqui, nós vamos falar um pouco de reforma íntima também. Eu queria avisar para vocês que eu ainda não terminei a minha. Tá? Nós estamos falando, eu venho numa posição essa noite, não como instrutor, mas como, humildemente, um verdadeiro aprendiz do Evangelho. Tá? E não como especialista, como instrutor. Então vamos fazer um bate-papo essa noite. E a palestra é um tema interessante. A palestra diz assim: você quer a cura ou o analgésico ou a cura? E essa conversa de hoje foi inspirada numa palestra de um outro colega nosso, o Haroldo Dutra Dias, um grande nome na atualidade na divulgação do Espiritismo. A palestra dele é Saiba Ler os Sinais da Vida. E aí eu estava escutando essa palestra e falei assim, olha, eu vou levar para o pessoal lá na quinta-feira para a gente discutir esse assunto. Né? E a gente começa assim. Diante da nossa dor, do dia a dia, da nossa vivência na nossa encarnação, nós temos sempre um encontro com Jesus. Sempre. E ele pergunta para a gente, o que queres que eu faça? Você imagina Jesus perguntando para a gente, fala, Jesus, estou morrendo de dor, eu preciso de ajuda. Ele fala para você, o que queres que eu faça? E ele faz a segunda pergunta, o que procuras? Então, eu gostaria de fazer uma reflexão nesses dois questionamentos, né? E a resposta dele é simples, a tua fé vai te curar. Aí a gente fica meio perdido. O que será que o mestre quer dizer com isso? O consolo que Jesus oferece para a gente, principalmente através do Espiritismo, ele vem sempre com um tom pedagógico. Nosso grande professor ensina duas coisas. Que a dor é sempre o aviso que algo está errado. E muitas vezes a gente quer silenciar o nosso grito, mas nós não queremos ainda resolver a nossa causa. E o outro, a gente já sabe muito bem que não tem mágica. O Espiritismo trabalha nas causas e também alivia o efeito. É uma obra educativa do Espírito. Então, nessa reflexão, a gente começa a colocar na prática e lembra quantas vezes a situação de dificuldade se repete na nossa vida. De tempos em tempos, a gente passa pela mesma coisa. E o que significa isso? Que a causa ainda não foi trabalhada. Enquanto nós plantarmos o limão, o que é que nós vamos colher? Limão. Não tem mágica. Então, se a dor ainda está presente, e os eventos da nossa vida, da dificuldade, aparecem sempre os mesmos, alguma coisa ainda precisa ser trabalhada. Talvez estejamos trabalhando no efeito e não necessariamente na causa. Vamos fazer essa reflexão. Quando nós educamos a nossa alma e prestando atenção nas causas geradoras, nós vamos mudar duas coisas, o pensamento e a nossa atitude. No pensamento, nós vamos renovar o nosso quadro de valores. Muitas vezes a gente não sabe o que está errado, porque nós temos um certo quadro de valores. E a gente percebe que o que a gente tem hoje não consegue resolver o problema, e ele acaba se repetindo. Então, tem que ter uma mudança no quadro de valores. Vamos adquirir novos valores. Tá? Enquanto nós não fizermos isso, não tem fim para esse resgate. Enquanto nós não trabalharmos na causa raiz, aquela situação vai voltar. E a gente fala assim, nossa, que coisa horrorosa, né? Muito pelo contrário. Graças a Deus que essa situação vai voltar.
E a gente chama isso de misericórdia divina. Nós sempre teremos uma chance de fazer melhor. Essa situação vai aparecer até que a gente entenda o que ela vai ensinar. Para fazer isso, a gente percebe que é importante mudar o pensamento, mas é importante também mudar a nossa atitude. A minha vida irá mudar. Se nós mudarmos a nossa atitude, não só o pensamento, a nossa vida irá mudar. Como é que se faz isso? Tá? Que tal a gente entrar em contato com o nosso poder interior? Aquilo que está dentro de nós. Porque a gente sabe, a solução está dentro de nós. E aí sim, se a solução está dentro de nós, nós fizemos a nossa parte, o nosso mestre maior Jesus vai fazer a parte dele. Aliás, ele já faz. Ele está esperando que nós façamos a nossa. Faz sentido para a gente? Quando Jesus ajuda, fazendo a parte dele, e nós fazendo a nossa parte, mudando o nosso pensamento, a nossa atitude, nós conseguimos resolver a nossa causa raiz. E assim, segue na sequência. A fé é muito importante nesse processo de aquisição de novos valores. Não aquela fé que a gente conhece religiosa, mas aquela crença, a fidelidade na proposta com o nosso Criador. E é interessante porque essa empreitada, essa proposta de transformação, ela tem um objetivo único: reconstruir o nosso interior. Reconstrução do nosso interior. Lembramos que o destino de hoje, aquilo que acontece conosco hoje, é o livre-arbítrio de ontem. A gente sabe que a lei universal de causa, ação e reação existe e atua em nossas vidas. E o destino de amanhã é o que estou colhendo agora. Tudo é livre e nós precisamos ter coragem de assumir que a gente escolhe. Então, sabendo como funciona, assumindo as nossas escolhas e nos transformando, trazendo novos valores, nós vamos ter condição de mudar o nosso pensamento, mudar a nossa atitude e resolver os nossos problemas, direto na causa raiz. Porque muitas vezes nós não perguntamos, o que eu fiz de errado, ao invés de perguntar por que isso está acontecendo comigo. Então, quando nós tivermos uma situação difícil, nós conseguimos entender como uma grande oportunidade de transformação, a pergunta tem que ser feita a seguinte: o que será que eu fiz de errado? Onde é que eu posso fazer melhor? E geralmente a pergunta que a gente faz é: por que será que isso está acontecendo comigo? Jesus de novo pergunta: por que me procuras? E ele insiste: por que me procuras? O mestre disse a seguinte frase: o meu reino não é deste mundo. E quando ele falou assim, meu reino não é deste mundo, muitas vezes a gente pensa assim, então como é que eu posso ser feliz encarnado? Será que é possível ser feliz encarnado? O mundo que diz que eu sou vitorioso porque sou poderoso e massacro meus irmãos, não é esse que a felicidade habita. Então, a felicidade não é deste mundo enquanto nós pensarmos no nosso poder e não ajudarmos o nosso irmão. A felicidade é deste mundo quando nós amarmos os nossos irmãos. Simplesmente. Porque muitas vezes a gente imagina, né? Eu não consigo ser feliz, o mestre falou que eu não vou ser feliz encarnado, que a felicidade não é deste mundo. Então a gente fala, então eu vou esperar desencarnar para ser feliz do outro lado. É muito difícil ser. E na verdade não é isso. Ele fala, meu reino não é deste mundo, porque nós ainda não transformamos o nosso mundo material amando os nossos irmãos. Ainda. Mas pode ter certeza absoluta. Essa terra vai virar o paraíso, sim. Está dentro dos desígnios do nosso Pai. Esse reino parece que está além. Esse reino não é deste mundo. Então, como nós vamos encarar a nossa vida no dia a dia na prática? Resposta é simples, meus irmãos. Fazendo a nossa transformação interior. Adquirindo um novo quadro de valores, fazendo a nossa transformação, que é a nossa famosa reforma íntima. Quantas vezes a gente já falou de reforma íntima? Que é nas nossas reuniões, nas nossas aulas, etc. Mas é necessário que façamos essa reforma íntima enquanto caminhamos pela vida.
é mais ou menos assim. O avião já decolou e nós vamos precisar fazer paro enquanto o avião está voando. Não dá mais para pousar o avião, nós já estamos dentro da nossa encarnação. Então, nós precisamos fazer a nossa reforma enquanto experimentamos a nossa vida aqui na carne. Como muitos de vocês sabem, a gente faz um trabalho, o Rodrigo fez a apresentação, trabalhamos, nosso grupo de Ecometria trabalha com ferramentas que exercitam, né, essa transformação nas causas raízes. Mas hoje nós não vamos falar de ecometria, né? Quem quiser mais informações, fala conosco depois da nossa palestra. Mas hoje nós vamos contar um pouco dessa história. E para contar como que a gente trabalha nas causas raízes, o efeito que ela produz, eu vou chamar minha irmã Maria Fernanda, que vai fazer uma explicação, né, um pouco melhor, como trabalhar nas causas raízes. Ela aceitou esse convite, e eu quero agradecer do fundo do meu coração, porque não é fácil aceitar o convite para trazer um testemunho, tá? A Maria Fernanda passou por uma série de tratamentos espirituais, inclusive na apometria, faz acompanhamento psicológico, né? E teve algumas coisas interessantes que ela vai contar para a gente. Depois eu volto, tá? Para concluir, depois a gente vai fazer um pouco de perguntas e respostas também. Tá bom? Boa noite a todos. Bom, primeiro está sendo muito legal eu encerrar meu ciclo aqui em Michigan. Espero que eu não me chore. Porque eu vou embora semana que vem, a gente vai mudar de estado, né? E eu acho que calhou, assim, como nada por acaso, de coincidir tudo isso que aconteceu na minha vida. E o que eu queria falar é que eu sempre fui uma pessoa que eu sempre tive uma fé muito forte. E um período da minha vida, que foi justamente quando eu vim para Michigan 3 anos atrás, eu me vi perdida. Eu não sentia mais aquela fé que eu tinha antes, uma fé forte, que eu não tinha medo de nada. Era uma fé que existia dentro de mim, que eu confiava muito no plano superior. E aí, eu lembro, eu saí da Austrália, vim para Michigan, e eu achava tudo muito ruim aqui em Michigan. E eu não sou assim, eu nunca fui assim. E eu me vi reclamando de tudo, eu me via numa situação onde tudo estava muito difícil. Aí eu engravidei do Mateu, então foi mais uma outra dificuldade. Para quem é mulher e teve filho, sabe como que os hormônios também mexem. Aí o Mateu nasceu, eu tive depressão pós-parto, porque eu já tive uma ansiedade antes. Foi tudo muito conturbado. E aquela questão da minha fé, que eu parava e falava assim, eu não estava mais rezando, eu não tinha tempo, eu tinha que escolher entre dormir, cuidar de filho e rezar, acabava não rezando. Só que, graças a Deus, eu me conheci ao ponto de saber que aquela Maria Fernanda não era uma Maria Fernanda que estava num momento legal, numa situação legal, e que eu queria sair daquilo. Eu queria, e eu pedia muito para Deus me ajudar. Eu pedia e eu fui atrás. Eu não conseguia vir no centro, porque o centro para mim era longe, eu tinha 2 crianças pequenas, a rotina não ajudava, e aí eu falei assim, então tá bom, eu vou frequentar uma igreja, tem uma igreja lá perto de casa, uma igreja evangélica, eu nunca tinha ido, mas assim, era eu entrar na igreja que eu sentia que eles estavam falando as coisas para mim. E eu falo assim, Deus, obrigada, porque eu estou pedindo e eu estou tendo respostas. E aí eu conheci a Jéssica, uma outra amiga nossa aqui também do centro, e ela me falou da apometria, falou, Mafê, você quer passar um tratamento apométrico? Eu falei, eu nem sei o que é isso, mas põe meu nome. Tudo que eu podia, que eu tinha condições de ir atrás para me melhorar, eu ia. E o meu casamento estava, o Marcelo nem tá aqui, mas o meu casamento estava conturbado, a gente só brigava, minha relação com as crianças difíceis. Eu estava numa situação difícil mesmo, difícil, e eu queria ajuda. E assim, uma coisa que eu acho que é muito importante, que foi o que serviu para mim. A hora que a gente pede, Deus é tão maravilhoso que Ele dá a nossa resposta. E a gente tem que estar aberto para isso.
E hoje eu tenho certeza que o meu anjo da guarda, ele sempre esteve presente comigo muito mais do que eu imaginava, mas talvez eu não consegui escutar ele. Sabe quando você está ali fazendo uma prova de escolhas e você fala assim, ai não, vou pegar o A, aí você aperta o D, e aí a A estava certa e você errou, e você fala assim, putz, por que eu não escutei? Eu acho que é isso que a gente precisa lembrar em primeiro lugar. A gente reza, a gente pede, e Deus está sempre trazendo a informação para a gente, mas a gente precisa estar com a anteninha ali ligada e falar assim, então tá, já entendi. Bom, eu sei que eu consegui voltar a frequentar o centro e tinha umas palestras, a Hilda nem tá aqui. A Hilda começou a fazer umas palestras, acho que com a Beth, de reforma íntima. Aquele mês, tudo que era sobre qualquer coisa que eu falava, conversava, vinha reforma íntima na minha vida. Era na apometria, vinha reforma íntima. Eu vinha no centro, ouvia as palestras, era reforma íntima. Eu ia ler alguma coisa, era reforma íntima. E a palavra também, autoconhecimento, veio muito assim, sabe, muito junto. E eu falei, bom, eu lembro que eu estava assistindo a palestra da Hilda e ainda falei assim, tá bom, Deus, já entendi que reforma íntima é o que é a bola da vez. E, gente, não era Michigan o problema, não eram os meus filhos o problema, não era o meu marido o problema, ele era um pouquinho, mas o problema estava aqui o tempo todo, dentro de mim. E, assim, tudo que ia acontecendo na minha vida, eu até poderia dar desculpa e continuar dando desculpa, falando que tudo era muito difícil, que estar casado é difícil, que a religião às vezes é difícil. Mas eu queria estar melhor, eu queria atingir o meu autoconhecimento a ponto de falar assim, tá, então por que isso está acontecendo? Por que eu vim parar aqui? E uma coisa que eu acho que é, assim, muito importante é, a gente reza o Pai Nosso, né, e a gente fala, né, que seja feita a vossa vontade. Quantas pessoas aqui que rezam o Pai Nosso todo dia, às vezes acontece alguma coisa na vida e se revolta com aquilo que aconteceu, mesmo rezando, que seja feita a vossa vontade. Ou seja, ou a nossa fé está abalada, ou a gente mente para nós mesmos e para Deus, porque se a gente reza falando que seja feita a vossa vontade, ele faz a vontade dele e a gente se revolta, de novo, é alguma coisa que a gente tem que mudar dentro. E eu sei que esse conjunto de coisas, essas respostas que eu fui tendo através da terapia, da apometria, do centro, é aquilo que eu precisava saber, que é muito fácil a gente dar desculpa, é muito fácil, às vezes, a gente culpar, né? Até a espiritualidade fala assim, nossa, eu tô carregada. Não, alguém tá querendo fazer algum trabalho em cima de mim. Mas digamos que alguém queira fazer um trabalho em cima da gente. É porque a gente deu a oportunidade. E é porque aquela oportunidade veio na hora certa. Porque quem tinha que aprender alguma coisa com aquilo éramos nós. Porque nós estamos aqui em busca da nossa evolução. Eu não posso buscar a sua evolução sem buscar a minha. Eu não posso ensinar os meus filhos a serem pessoas melhores se eu não conseguir entender dentro de mim o que está errado dentro de mim. Então, aquela coisa da reforma íntima, ela me pegou de um jeito, e o autoconhecimento é muito forte. Tanto que Sócrates, ele fala, conheçam-se, né? Então, assim, se a gente não parar para se auto-observar, se analisar e fazer um trabalho e falar assim, ó, eu estou em busca aqui da minha melhora, vai ser muito difícil a gente ter a humildade de um dia reconhecer que muitos dos problemas foram criados por nós mesmos, né? Os obstáculos, eu, inclusive, em uma dessas idas à igreja, eu escutei uma coisa que nunca saiu da minha cabeça, que é, a tempestade, ela existe e ela sempre vai existir para todo mundo.
Só que você tem que estar preparado para quando você estiver dentro da tempestade, você saber que depois vem o sol, que você vai sair da tempestade. Então, essa questão do autoconhecimento e da reforma íntima, ela é justamente para nos preparar nos momentos mais difíceis. Eles vão vir, mas a gente tem que saber que ele vem para depois a gente subir. Bom, eu ficaria aqui horas, mas você tem ainda que terminar. Eu acho que, basicamente, é assim, eu estou há 2 anos fazendo a terapia, não sei, acho que 7, 8 meses na palmetria, frequentando o centro, e muita coisa mudou na minha vida depois que eu comecei a enxergar exatamente essas questões das causas, né? Por que que isso está acontecendo, sabe? De você sentar e analisar e falar assim, tá, então peraí. Então, às vezes, o meu problema ali no relacionamento, o que que o meu parceiro tem para me ensinar, o que que eu tenho para passar para ele. Porque, gente, desistir é muito fácil. Porém, não vamos desperdiçar a nossa reencarnação aqui, igual o Rodrigo falou, porque foi tão difícil, né, para a gente chegar com todas essas pessoas alinhadas na nossa vida e de repente a gente virar e falar assim, não, tá muito difícil, quem sabe numa próxima vida. Não, a gente tem que encontrar felicidade aqui dentro de nós. Bom, acho que é isso. Muito Você bom. termina? Tá bom. Obrigado, minha irmã. E você falou um monte de coisa que eu falei agora também, eu vou ter que repetir, não tem jeito. Muita coragem sua, agradeço a sua foi uma honra para a gente ter você. Valeu. Sua despedida física. Você não sabe disso também, tá? Só voltando no tema, né, de a gente trabalhar nas causas raízes, eu fiz escutando a parte do nosso irmão Haroldo, tentando preparar uma coisa para vocês, contar, né, a questão das causas, dos efeitos, eu tive uma inspiração, que é interessante. E eu vi uma história passou na minha cabeça, e eu chamei ela de parábola do surfista. Uma coisa mais prática, até para contar para os adolescentes eventualmente, né? Eu pegava umas ondas de vez em quando, tá no YouTube, está gravado, não dá para mais falar. Né? A parábola do surfista é interessante, porque ela faz uma correlação direta à nossa vida aqui na carne. O surfista, qualquer outro atleta de alta performance, vamos imaginar que vai correr um campeonato, por exemplo. Para correr esse campeonato, você faz uma super preparação. Não dá simplesmente um atleta profissional falar assim, eu vou fazer alguma coisa e vai dar certo. Não, você se prepara muito bem. E a gente faz isso também antes de reencarnar. Existe uma preparação, você comentou aqui, né? Pessoas alinhadas, propostas encarnatórias, situações com grande oportunidade de crescimento aparecem. Então, a gente faz uma preparação, escolhe as nossas provas. Olha que coisa linda. Quando vem da dificuldade depois, durante a vida, e fala, que coisa horrorosa. Mal sabe que a misericórdia divina permitiu que nós escolhêssemos as nossas provas antes de vir. Então, nem sempre a gente está na vida na cara, mas quando vem, a gente está correndo esse campeonato. O atleta ou surfista é a mesma coisa. Ele vai pegar um campeonato, ele tem que se preparar. Faz uma preparação para o campeonato. Escolhe a sua prancha, né, e se prepara. Nem sempre ele está na água, entretanto, mas naquele dia ele vai estar na água. Agora, o surfista que está na água tem uma coisa que ele não controla, que são as ondas do mar. Por mais que ele queira, ele faz toda a preparação, mas ele não controla as ondas do mar. E faz uma análise direta para a nossa vida. Nós não controlamos quando a dificuldade chega. Ela chegou, bate na porta e às vezes a gente está ainda preparado. Agora, o surfista pode escolher, vou pegar a primeira onda, a segunda, a terceira. E as ondas vêm em série também, né? Quem sabe muito bem, ela é a primeira, a segunda, a terceira, depois não vem mais, vem a calmaria. E depois vem mais uma série de 3 ondas. Às vezes ele tem que ir por baixo, às vezes ele tem que ir por cima para passar essas ondas. Nós também, às vezes nós vamos ter que passar por baixo, passar por cima das nossas dificuldades. Mas o surfista só vai ganhar o campeonato se ele surfar aquela onda. Nós também. Nós só vamos ganhar o campeonato se nós surfarmos a nossa onda. Então, quando a dificuldade vem, que é aquela onda, ao invés de nós pensarmos na dificuldade apenas, vamos pensar na nossa grande oportunidade de evolução. Tá? E outra coisa que é legal é que no nosso desencarne é o final do campeonato de surf. E quem vai ganhar o campeonato? Quem vai ganhar o campeonato é aquele atleta que estiver melhor preparado. Então, nós temos que estar preparados. E começa
nessa análise das causas. Quando a gente trabalha só no efeito, a gente tem um analgésico. Quando a gente trabalha nas causas, raízes, nós trabalhamos para a nossa cura verdadeira. Então, como pegar essa questão do trabalhar nas causas, o testemunho da nossa irmã, e como a gente, voltando no início, como é que nós vamos fazer, pelos desígnios do Pai, a nossa terra vai virar um paraíso. Como é que nós vamos fazer isso na prática? Começa dentro de cada um de nós. A transformação do planeta começa dentro de cada um. Lembra do nosso mudança do pensamento, analisar as causas raízes, mudança da nossa atitude. E quando a gente muda o nosso pensamento, muda a nossa atitude, nós conseguimos mudar o planeta. Então a ideia é transformação, o reino da felicidade, né? O reino que o mestre disse que seria o dele, é da fraternidade. Agora, se a gente não consegue nos amar, nos entender, através do autoconhecimento, na busca das nossas causas raízes, dos nossos problemas, a gente não consegue ter uma referência interna boa. Então fica difícil amar o nosso irmão se a gente não está se amando ainda. E se amar, primeiro nós temos que nos entender. Entender os nossos limites, né? Como um atleta, ela fazer a sua preparação, entender que a onda não é uma dificuldade, é uma grande oportunidade. Nós sabemos, como espíritas, que nós viemos para a nossa encarnação para fazer uma coisa só, para aprender. E nesse aprendizado, no nosso mundo da atualidade, a gente faz duas coisas que está nesse aprender. O primeiro é pagar os nossos débitos, literalmente. E o segundo é nos preparar para a nossa evolução, para o nosso futuro. Por isso que a dificuldade vem. Ela vem como uma alavanca para que a gente possa ir para a próxima fase. E a próxima fase é a fase da felicidade. Então, a transformação do nosso planeta coletivamente começa no indivíduo. Tá? Um só ser humano renovado, transformado, e a irmã pode ter certeza que percebeu dentro da sua casa, na sua convivência entre irmãos e amigos, existe a diferença. A gente acaba essa felicidade, né? Essa felicidade de viver, entender as dificuldades, encarar com grande oportunidade, transforma e acaba, né, contagiando a todos. Então, uma mensagem final para a gente fazer perguntas e respostas, gostaria que vocês participassem, quero bater esse papo com vocês. Vamos fazer as nossas reformas, não vamos deixar para amanhã, vamos fazer hoje. Quanto tempo nós temos ainda aqui na nossa encarnação? Nós não sabemos. Então, vamos começar agora. Vamos viver pensamento e ação, enquanto transformamos ao nosso redor, amando a nós mesmos, melhorando as nossas referências internas, para aí assim amar os nossos irmãos. Quem já tentou amar o seu inimigo? Às vezes não é difícil. Quem já tentou amar o seu irmão, aquele que você gosta? Não é difícil também? Mas quando a gente fizer essa reforma íntima, melhorar as nossas referências, adquirir um novo quadro de valores, a gente vai conseguir entender primeiro a situação do irmão e depois começar a amá-lo também. Então, essa é a mensagem. Vamos fazer isso, pessoal, adquirindo novos valores, transformando nosso planeta, iniciando dentro de nós, e sentir Deus presente em todos os momentos da nossa vida. Então, essa mensagem, a inspiração de como transformar, né, todo o coletivo através do nosso interior. Tudo bem? Tudo bem? Podemos fazer uma pergunta e resposta rapidinho? Quanto tempo nós temos? 15 minutos. Vamos lá. Ótimo. Quem quer fazer a pergunta? Quem quer ter uma pergunta? Agora transformou de palestra, virou aula já. Quem tem pergunta? Eu tenho uma pergunta. Tem uma pergunta, vamos lá. A gente sempre ouve falar em algumas literaturas, inclusive do Kardec, que aquele ame o seu inimigo que Jesus falou, não é bem assim, ame o inimigo. Respeite, trate bem, deseje bem, etc e tal. Porque você não vai conseguir, segundo as palavras do Kardec, não é possível amar o inimigo da mesma forma que você ama um amigo. Né? Mas você pode agir com esse inimigo de uma forma tão bondosa quanto você age com o seu amigo. E eu, numa palestra que eu fiz aqui, eu falei assim, não foi isso que Jesus falou. Jesus falou, ame o seu inimigo. É tão difícil que até o Kardec, na literatura dele,
ele tentou se justificar, vamos dizer assim, Tipo, não tá porque falando. ele não conseguia entender. Eu queria ouvir a sua opinião sobre isso. Olha, eu agradeço a pergunta, o comentário da pergunta do meu irmão, porque a gente trabalha muito isso, né? Que a proposta da palestra foi trabalhar nas causas para a gente ter uma aquisição de novos valores. E eu, como aprendiz de evangelho, e hoje já falei para vocês, não estou nem como instrutor, né? Nem como professor, eu também tenho dificuldade, muita dificuldade. Mas aí, eu fazendo um trabalho, buscando as causas raízes da minha dificuldade com relação a esse tema, eu fiz uma percepção, e o pessoal que está mais próximo de mim sabe, eu comecei a tentar separar, olhando o meu inimigo, eu tentava separar o meu irmão inimigo, meu irmão, nós temos na mesma fonte, e eventualmente a atitude ou o mal que ele estava fazendo. Eu vou falar para você agora meu testemunho, né? Foi uma coisa incrível. Para mim, funcionou muito bem. Lógico que ainda não está pronto, mas toda vez que aparece um irmão que se declara inimigo, que eu acho que é uma grande coragem de fazer isso, olha, eu não gosto de você por causa disso, etc. Eu acho fantástico isso. A minha atitude foi, eu olho para ele e falo assim, eu tenho que amar esse irmão, porque ele é meu irmão, mas às vezes não concordo com essa atitude. E quando eu tentei separar esse sentimento e reconhecer o mal como mal, e muitas vezes eu era a causa geradora daquele conflito do mal, mas quando você trabalha, né, com o pensamento voltado a resolver o problema, trabalhando nas causas, toda a espiritualidade maior, começando no nosso anjo da guarda, provê todas as inspirações. Então, quando você tem aquela vontade, aquela sociedade que eu comentei, né? Vamos fazer a nossa parte, que o Deus e o nosso Pai e Jesus, o nosso grande irmão mais velho, vai fazer a parte dele. E ele faz isso através do nosso anjo da guarda. Tá? Então, funcionou muito para mim, eu dou a dica para vocês. Quando vocês encontrarem, né, um irmão que se declara inimigo, ou você é inimigo dele, comece a entendê-lo e tentar separar, né? O irmão e tentar amá-lo e aquilo que ele está fazendo e tentar resolver esse conflito. Para mim, funcionou. Tá? Então, primeiro que eu tenho tido, vamos dizer assim, incríveis respostas. E começou isso alguns anos atrás. Você vê que ainda estou demorando para resolver essa coisa, né? Mas eu tive uma experiência muito grande. Foi a primeira vez que eu tentei fazer isso e funcionou. Na sala de aula, o irmão foi passar a lista de presença e jogou na minha cara e falou assim, não gosto de você. Eu falei, muito prazer. Eu sou Arnaldo, etc. E até o final do ano nós nos tornamos melhores amigos. E eu senti o testemunho, dá para fazer isso. E eu não tenho grandes habilidades para fazer isso, então se eu consigo fazer, eu tenho certeza que todo mundo consegue fazer. Eu só tentei separar o irmão e tentar amá-lo como o irmão que ele é, e aquela atitude dele foi, tá errado, tá equivocado, mas vamos entender, porque de repente estava num dia ruim, né, e de repente a gente tem uma dívida pretérita que não sabemos, a oportunidade está junto, vamos resolver. Quando eu tentei separar essas duas coisas, funcionou muito bem. Então, é difícil, concordo até com o nosso irmão Kardec, mas dá para fazer. E está na hora de fazer, porque é através dessas transformações pequenas que a gente vai transformar a coletividade. Começa dentro de nós. Vamos fazer dentro de nós que nós queremos. Muito obrigado pela pergunta. Outra pergunta. Não, eu ia comentar exatamente essa questão. O Chico Xavier tem uma frase que ele fala bem isso, né? Que comece a mudança dentro de você, aquilo que você não quer, né? E eu acho que é bem isso. Eu acho que a gente olha muito ao nosso redor e pouco para nós mesmos. Essa questão do perdão, essa questão da empatia, que é uma palavra que está sendo falada muito ultimamente, ela é justamente porque a gente está julgando mais do que nos observando. Porque a partir do momento que você se observa, você não tem coragem de criticar ninguém, porque você vai ter a certeza de que você não é perfeito. Agora você entendeu por que eu pedi para você vir aqui da questão? Já está gravado no YouTube. Agora você vai ter que ir lá depois e resolver a parada. O problema é de vocês. Eu tinha que fazer um agradecimento especial para o Marcelo, que me aturou todo o seu Outra pergunta. Alguém tem outra pergunta? Não? Alguém tem alguma pergunta? Quem está com dificuldade de fazer? Pense direitinho, faz uma reflexão. Quem está com dificuldade de resolver um problema, ele está se repetindo muitas vezes. Levanta a mão, todo mundo tem que mandar, senão perde o controle. Quem está com dificuldade, voltou,
Vê a onda, vê a onda, vê a onda e a gente não surfando ainda. Quem tem esse problema? Ninguém? Ninguém tem esse problema? Todo mundo? Quem é que achou, quem é que dividiu conosco a experiência prática ou de pensamento que acha que está resolvendo esse problema? Alguém quer dividir conosco? Alguém fala assim, eu penso assim e está funcionando para mim. Alguém? Alguém tem alguma experiência de sucesso? De Experiência de mudança de sucesso. atitude? Bora, tem uma. Eu sei que você queria falar. Não? A Sandra tem. A Sandra não para com isso. A Sandra faz. Pergunta? Tem pergunta? Pergunta? Não. Eu acho assim também, a respeito do que você falou, né? É super difícil para mim também. Mas eu acho que é um treinamento. Se você ir por etapas, é mais fácil. Eu não consigo falar assim, perdoei, nossa. Eu não consigo. Na hora, assim, não. Eu vou ter que trabalhar um pouquinho e ir aos poucos. Bom, escuta, eu já sou mais egoísta, sabe? Eu faço assim, então, nós somos todos irmãos, né? O mundo, nós estamos todos conectados, né? Não estou falando de internet, não, tá, gente? Conectados energeticamente. Bom, isso é minha opinião, né? Não precisa ser de todo mundo. Então, se nós estamos todos conectados, se eu odeio a Maria Fernanda, eu estou me odiando também. Então, eu vou ter, para me ajudar, eu vou ter que amar a Maria Fernanda, mesmo se eu não quero. Eu sou obrigada a amar a Maria Fernanda. Por quê? Porque eu estou... É um boomerang, né? Eu estou jogando... Um vetor? O vetor, né? Ele também vai voltar para mim. Se a gente quer que melhore, cada um vai ter que fazer um pouquinho. Então, para mim, funciona assim. Mas é assim por egoísmo também. Eu acho. Porque eu faço isso para o meu bem também, né? Falar, eu vou ficar bem, então eu vou perdoar, né? Porque daí eu vou ficar leve. É isso que eu penso. Mas aí perdoa de coração. Aí perdoa, porque você está se salvando. Porque você não quer sentir aquele negócio ruim. Entendi. Então, você é obrigada. Entendeu? É uma maneira de sobreviver. Como eu estou me salvando. Eu vou amar você. No próximo mesmo que seja por egoísmo. Eu estou sendo sincera. Eu poderia falar para vocês, eu sou boazinha, perdoa. Não sou. Se nós tivéssemos que resumir o pensamento de hoje, trabalhar nas causas raízes, entender os efeitos, nos prepararmos, se fosse colocar em uma só palavra, o que vocês acham, né? Que seria essa palavra? Alguém quer me ajudar? Caridade. Caridade, que mais? Uma palavra que define o núcleo do pensamento de hoje. O que mais tocou em vocês? Porque eu sempre falei aqui pouquíssimo, né? Trazer mais a nossa irmã, que é extremo ideal, e só alertar para a gente trabalhar nas causas aí, para a gente resolver. Vamos fazer sério da primeira vez, né? Para tentar fazer nosso esforço. Eu tenho uma pergunta. Diga, faça uma pergunta. Você falou, a gente sempre fala de causa raiz, né? Mas às vezes a gente se perde em como começar a fazer uma análise de causa raiz. O que eu devo me perguntar? Eu sei que não existe fórmula, não existe... Não, novidades, tem. Se você, assim, como quando você diz, você não sabe tudo, mas você é só uma pessoa estudiosa e tal. Eu às vezes me pergunto, peraí, como é que eu começo a me analisar? Eu vou dizer como experiência própria, tá? Então não é instrução. É só dividir com o irmão aquilo que funciona para mim. Tá? Primeira coisa que eu faço, se a causa é com uma relação a alguém, se está relacionado, pode ser alguma coisa que não seja com alguém, com a pessoa. Quando está relacionado à pessoa, a primeira coisa que eu faço é inverter os papéis. Mas a primeira coisa, antes de reclamar, antes de falar por que está acontecendo, fala assim, inverta os papéis e me coloca na pele dele. Na pele dele. É impressionante, não falha para mim, né? É mais fácil assim, talvez eu tenha mais dificuldade. É impressionante como as análises que eu tenho que fazer bem. Primeiro que você tem aquela vontade realmente de resolver.
E se colocando na visão do irmão, você entra num processo de uma verdadeira humildade e aceitar a oportunidade para resolver aquele conflito. Você coloca, e é o amor em ação, né? Aquela caridade, olha, vamos resolver. Quando se coloca imediatamente, sem fazer nenhum julgamento, nenhuma análise, né, prévia, se coloca na posição do irmão, aí você começa a fazer análise. É impressionante. Você fala assim, eu entendi por que ele disse isso. Agora eu entendi por que ele não gostou que eu falei aquilo. Agora eu sei por que ele está sentindo isso. Primeiro passo do lado do seu inimigo. O primeiro passo do autoconhecimento, porque a gente ainda, e eu estou falando de mim próprio, tenho dificuldades de me entender às vezes. E quando eu faço essa troca de papéis, fica claríssimo por que as coisas... Quando você começa a perguntar os porquês, ele te direciona para a causa raiz. E a maioria das vezes, o grande gerador dos conflitos é o mesmo. Mas eu só consegui visualizar quando, humildemente, troquei de posição e falei assim, na posição dele, por que aconteceu isso? E quando não está relacionado a ninguém, eu faço essa troca com o Mestre Jesus. Então, a situação não envolve ninguém, e eu estou na frente da dificuldade e falo assim, o que o Mestre faria se ele tivesse um problema? Porque se ele é um modelo, né, toda máquina vem com manual, né? O nosso vem com o manual da vida do próprio Mestre. Ele trouxe todo o ensino, até porque ele não escreveu nada, os apóstolos que escreveram. Então, a vida dele é o nosso manual. Então, toda vez que eu enfrento a dificuldade, mas toda vez mesmo, eu faço... E quando eu esqueço, eu falo, não pode esquecer. O que o Mestre faria nessa situação? É impressionante. Às vezes eu não consigo executar com a destreza que ele fez tudo. Ele fala assim, ele perdoaria o irmão? Eu falei, não perdoa ainda e tal. Mas o caminho a gente conhece. Então, fazendo essa troca. Então, quando envolve as pessoas, eu me coloco na situação dele e começo a analisar as causas. Independente se foi gerada pelas minhas atitudes, ou pensamento, ou por ele. Independente disso. Então, eu não faço julgamento. Eu faço análise na causa. Troco e faço análise. Para mim, funciona fantástico. Ainda não consigo executar tudo. Mas os porquês... as causas ali vêm. E quando não envolve ninguém, eu falo assim, tá bom, a dificuldade vem. Eu invento e falo, o que Jesus faria no meu lugar? Ele como modelo. Se é modelo mesmo, então eu vou ver o que o modelo. Eu quero gabaritar. Quero gabaritar nessa prova. Quem que é o gabarito? É o Mestre. O que ele faria? E lógico, né, se você fizer um estudo sistemático do Evangelho, você começa a perceber, né, coisas com camadas, como tentar resolver aquilo que ele não consegue. Mas eu faço isso. Nessas duas práticas, eu vou direto na causa e perguntar mesmo, por que está acontecendo isso? O que eu fiz de errado que eu posso fazer melhor? Sem culpa, mas, como eu falei no texto, assumindo as nossas responsabilidades. Então, culpa e responsabilidade é diferente. Não adianta dar chicotada nas costas. Eu falo assim, se eu fiz errado, como é que eu posso fazer esse favor? Se a misericórdia divina me dá sucessivas tentativas até eu acertar, o pessoal reclama muito. Então, por que está acontecendo hoje? Tem que dar graças a Deus. Errar na primeira e foi julgado por isso seria terrível. Essa misericórdia divina me dá outra chance para a gente fazer de novo. E quando se faz a inversão, para mim, funciona. Estou dividindo por irmão. Funciona. Você vai na causa isso. Tem uma pergunta boa também. Pergunte. No caso de quando é com você mesmo, é tipo, o que eu tenho que aprender para acabar com isso? Justamente direto no tema das causas raízes. Né? Se a gente continua só e menos isso que é importante, gente, tá? O efeito e acalmar o efeito é importante. Vamos fazer uma comparação direta a um paciente. Né? Alguém que está com muita dor, imagina a situação que alguém está com muita dor, vem um médico e fala assim, olha, eu vou explicar como é que você adquiriu essa dor. O paciente fala, pelo amor de Deus, doutor, dá uma coisa para a dor, depois eu ouço o senhor. Né? E depois você me dá o remédio para curar isso daí. Então, é mais ou menos assim. Então, na dor, nós temos que trabalhar no efeito sim, para dar aquela calma, aquele refrigério, para você ter condição de fazer uma análise sobre as causas. Então, vamos trabalhar no efeito sim, mas vamos trabalhar também nas causas, para a gente fazer certo na primeira vez. Outra pergunta. Tem, por favor. Então, quer dizer que a gente só consegue começar o processo de reforma íntima se a gente estiver passando por dificuldade? Como é que a gente faz esse processo se a gente não estiver passando por dificuldade, estiver bem, contente, satisfeito, em busca do que a gente sabe? Sei lá, se a gente estiver bem. A sua pergunta tem umas 5 ou 6 respostas para a gente trabalhar, seria bacana. Mas, pelo nosso tempo, nós vamos falar assim.
A dificuldade aparece para duas coisas. Para a gente resgatar débitos pretéritos, não precisa nem falar em outras vidas, pode ser nessa mesmo. Tá? E também para nos levar e nos preparar para as próximas fases. Então, quando não está acontecendo nada, e tem essa calmaria, que é muito importante, é aquele momento de auto-reflexão, de descansar, de dar aquele tapinha nas costas, o que eu fiz de bom da última série de ondas que eu surfei, as ondas que eu surfei, caí da prancha, não fazer. Então, tem que existir esse momento de calmaria para a gente fazer essa análise e falar assim, quando vier a próxima série de dificuldades, eu vou estar preparado para resgatar os meus débitos ou para me preparar para o futuro. Isso é importante. Então, agora, se você não tem nenhuma dificuldade, tá, depois você me ensina, porque eu quero aprender. Né? Eu quero chegar lá também. Né? No momento, na nossa vida de encarnado, essa série de dificuldades são grandes, mas são grandes oportunidades. Lembrando que nós fizemos um planejamento prévio, né? Nós, praticamente. E outra coisa, às vezes a dificuldade tem que vir e ela não chega porque nós ainda não estamos preparados. Então, pela misericórdia divina, existe uma linha básica que o nosso Criador colocou para nossa aventura, né, na vida física, que é a linha da misericórdia, que você não virá ou não passará pela prova enquanto você não estiver preparado para passar. Então, aquele professor falou assim, eu não vou te dar a prova enquanto você não souber que você tem condição de passar. Aquela, literalmente, a bondade, a misericórdia divina. Então, às vezes, a coisa não acontece ainda porque nós não chegamos lá. Então, tem que ter um certo nível de preparação para poder enfrentar. Porque o nosso Criador não é aquele Criador, né, que quer ver os filhos sofrer. Quem é pai e mãe sabe muito bem disso. Nós não queremos ver os nossos filhos sofrer. Então, ele traz a prova, sim, traz a dificuldade, para que nós entendamos uma grande oportunidade de crescimento e ela só aparece quando a gente está preparado para fazer. Tudo bem? Outra pergunta? Dá mais tempo? Mais uma pergunta? Estamos acabando, só mais uma. Mais uma, vamos lá, então. É, na verdade, um comentário sobre a sua resposta. À vontade. Talvez a dificuldade até exista para algumas pessoas, só que elas já têm uma preparação para lidar com aquilo sem o sofrimento. Então, talvez a dificuldade esteja lá, mas você não está vendo como uma dificuldade, sim como algo, uma parte do caminho. Oportunidade. Eu agradeço muito o seu comentário, porque a gente trabalha muito disso, até no nosso trabalho da Cométricos, onde a dor é inerente ao processo do aprendizado nesse nosso mundo da dualidade, bem e mal, luz e trevas. O sofrimento é opcional. Se você entende por que a dor está chegando, ou encara ela como uma grande oportunidade, o sofrimento não vem junto. Então, o nosso sofrimento ainda é a ignorância, né, do porquê que a dor chegou. A dor é inerente ao processo, né, tanto para nos entender o que nós fizemos no passado, ou para nos preparar para o futuro. Mas o sofrimento, ele é opcional. Então, vamos entender por que a dor veio, para a gente encarar aquela uma grande oportunidade de crescimento. Aí o sofrimento existe. Eu posso fazer um parênteses? Por favor, finalize com... Eu ia falar que é muito importante nós entendermos exatamente essa questão. Por exemplo, a gente está frequentando o centro em busca do analgésico, digamos assim. E, de repente, acontece alguma coisa na nossa vida que a gente não entende, né? Uma doença fatal. Aí aquela pessoa que se sentia com muita fé, ela se vê assim, não, mas por que isso aconteceu comigo? Eu fiz caridade a minha vida inteira, eu frequentei a igreja, o centro, enfim. E eu acho que é exatamente isso que a gente tem que entender, né? Não adianta só achar que tem a fé porque frequenta um local de fé. Mas é a fé de dentro para fora. Chegou aquela oportunidade de virar e falar assim, tá, eu entendi. E eu tenho que fazer eu tenho que passar por isso sem me revoltar, né? De novo, lembrando que quando a gente reza, a gente está falando que seja feita a vossa vontade. E é isso, né? Muito bom. Eu queria muito responder as perguntas online, mas não tem como. Não tem. Mas tem aqui Quitéria Célia Bezerra Martins, que está te assistindo, e Rosana de Palma. Rosana, um beijo. Nos pedir também, falar
Muito bom. Então, meus irmãos, eu queria agradecer a todos vocês. Agradecer também aos irmãos que acompanharam aí online e YouTube. Acho que vai estar gravado para assistir depois também, então fiquem à vontade. Para mim foi uma honra, um prazer estar com vocês. E fazer um agradecimento especial para cada anjo da guarda de cada um de vocês, permitir que vocês chegassem até aqui. Tá? E agradecer a espiritualidade também que deu essa oportunidade. Então, vamos trabalhar nossas causas raízes, vamos fazer isso da primeira vez e vamos entender a dificuldade como grande oportunidade de crescimento. Tá? A paz, a luz e toda a sabedoria do Mestre esteja com todos nós na noite de hoje. Obrigado.